Irmãos, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu aqui, André, mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra dele, nessa semana onde nós estamos tendo uma série de estudos, né, dentro da Igreja Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Independente, sobre a semana de Pentecostes, a semana em que nós falamos um pouco sobre o Espírito Santo, alguns temas estão sendo tratados. E hoje eu venho aqui falar um pouco sobre um tema que é o Espírito Santo e os milagres, como o Espírito Santo ele atuou e atua ainda hoje, né? Agradeço ao pastor Renato pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nesse espaço. Como eu sempre falo, é a igreja quebrando as paredes físicas para chegar até você que está na sua casa, que não está indo a um templo ou gosta de ouvir essas mensagens pelas nossas redes. Nós agradecemos e pedimos que Deus esteja abençoando essa semana de Pentecostes, essa série de estudos que tem sido bem proveitosa. Nós vamos colocar um link aqui no final do vídeo com o canal do YouTube, onde essa série está sendo exposta por algumas pessoas, o reverendo Caio e algumas outras pessoas muito capacitadas e muito preparadas para falar sobre o Espírito Santo de Deus. Vale a pena dar uma conferida, está sendo todos os dias dessa semana às 20 horas, tá? E nós estamos, né, nessa semana também pedindo para vocês estarem em oração conosco, no que nós estamos chamando de MNO, que é o Movimento Nacional de Oração, né, para que Deus possa estar trabalhando nas nossas vidas. Eu quero orar para nós iniciarmos, amém? Pai Santo, na Tua presença nós estamos te louvando, te agradecendo, te glorificando por esse dia, Pai, por essa semana, pelas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Te agradecemos e te engrandecemos porque sabemos que o Senhor é santo, é poderoso, é maravilhoso, Deus. Te peço que o Senhor me use, Pai, como instrumento, me capacita, Senhor. Que o Senhor fale primeiro comigo, meu Pai, para que a Tua mensagem possa ser transmitida, Pai. A começar de mim, que o Senhor trabalhe. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Essa semana, como dito, nós estamos trabalhando sobre a perspectiva da semana de Pentecostes e como o Espírito Santo ele age. E alguns temas estão sendo tratados nessa semana e hoje a ideia é falar um pouco sobre os milagres. Antigamente, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era dado por Deus a 3 categorias de pessoas: os reis, os profetas e os sacerdotes. O rei, enquanto ele reinava, o Espírito Santo estava sobre ele. O sacerdote, enquanto ele ministrava, o Espírito Santo estava com ele. E os profetas, o Espírito Santo também estavam com eles, guiando e capacitando nas suas mensagens, nas suas profecias, orientando. E eram só essas pessoas que tinham o Espírito Santo naquela época. E o Espírito Santo ele agia através da vida dessas pessoas. Então você pega desde o Gênesis, o Espírito Santo agindo através da vida de Noé, depois na vida de José, depois Moisés trazendo sinais, maravilhas, libertando o povo, a abertura do mar, a condução do povo em Israel. O Espírito Santo se fazia presente como uma coluna de nuvens durante o dia para protegê-los da luz do sol e uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los. Depois você vê o Espírito Santo guiando a Samuel para ungir a Davi como rei de Israel. Depois, estou dando alguns poucos exemplos. Você vê o Espírito Santo guiando Davi na vida dele como rei. Depois com Salomão, onde o templo foi construído, o Espírito Santo fez morada ali no templo, através da Arca da Aliança, no Santíssimo Lugar. E depois você vê diversas manifestações do Espírito Santo
dentro do prisma do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus ele vem, o Espírito Santo atua através da vida dele, fazendo milagres. Então, os milagres de Jesus, aliás, fica um convite aqui para além da semana de Pentecostes, vocês estarem conosco. Nas quintas-feiras nós estamos estudando o livro de Marcos e falando bastante sobre os milagres de Jesus. E o Espírito Santo atuou através dos milagres de Jesus ali, mostrando para a humanidade que ele era o Messias. Mas no Antigo Testamento ele atuava nessas três categorias de pessoas: os reis, os profetas e os sacerdotes. E é aqui que eu quero entrar no texto bíblico dessa noite, um dos textos bíblicos dessa noite, que está no livro de Joel, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, vou explicar um pouquinho e depois eu vou ler um outro texto, ok? Joel, capítulo 2, diz assim: e depois, a partir do verso 28, e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Então, isso quebra aquela categoria que eu falei antes, que o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Quando Joel ele faz essa profecia, ele está apontando aqui para nós. Ele está apontando aqui que através de Jesus Cristo, através da vinda do Messias, através dos sinais que Jesus traria, e depois que Jesus nos deixasse, o Espírito Santo ele seria derramado sobre todos. E é essa era que nós vivemos hoje. É a era em que o Espírito Santo é derramado sobre todos. Hoje nós podemos sentir a presença da pessoa do Espírito Santo. Hoje nós podemos, através do Espírito Santo, sermos levados a louvar, a adorar a Deus. E através do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, nós sentimos paz, nós sentimos alívio, nós sentimos refrigério, nós sentimos a presença dele. E Jesus, quando ele foi morto e ressuscitado, ele prometeu que ele deixaria aqui um Consolador. E esse Consolador, ele é o Espírito Santo de Deus. E completando aqui o que diz em Joel, nós vamos aqui para o livro de Atos, capítulo 2. Tem alguns versículos bem famosos aqui que fala sobre a descida do Espírito Santo, né? Então, quando Jesus ele é levado aos céus, ele pede para os discípulos não saírem de Jerusalém, porque ali eles seriam revestidos de poder. O mesmo poder com o qual Jesus operou milagres. Curou cegos, curou aleijados, ressuscitou mortos. O mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dos mortos, esses milagres todos estariam na vida dos apóstolos. E eles ficam em Jerusalém e certa noite eles estão reunidos ali num cenáculo, mais ou menos 120 pessoas, e o Espírito Santo desce dos céus e como línguas como que de fogo pousa sobre a cabeça dos que ali estavam, e eles começam a falar em outras línguas. Não línguas estranhas como dito hoje, mas eles começam a falar nas línguas dos países vizinhos. Pentecostes era uma festa muito grande, era a festa da colheita. E quando eles estavam ali, vinham pessoas de todas as partes do mundo. E de repente aquelas pessoas passaram a ver aqueles homens simples, aqueles homens que eram pescadores, aqueles homens que muitos deles eram analfabetos, que não sabiam nem falar direito na sua própria língua. Essas pessoas estavam falando nas suas línguas maternas. É como se, para fazer um exemplo, hoje nós estivéssemos reunidos nas nossas igrejas e de repente o Espírito Santo nos capacitasse, um a falar português, um a falar inglês, um a falar espanhol, um a falar japonês, um a falar, francês, e as pessoas que tivessem a nossa volta ouvissem aqui de nós, que não sabemos falar naturalmente por nós essas línguas, a manifestação do Espírito Santo. E os discípulos ali começaram a falar das grandezas de Deus nas línguas que eles eram capacitados ali. E a partir desse momento eles começaram a operar sinais e maravilhas
pelo Espírito Santo através do nome de Jesus. E Pedro, depois disso, as pessoas olham e falam: nossa, eles estão falando na minha língua materna, estão falando na minha língua nativa. Não são galileus eles? Não são pessoas incultas? E alguns zombam, falando que eles estavam bêbados, embriagados, né? E pegando esse gancho, eu quero trazer aqui ler para com vocês o que vem depois disso, que é Atos 2, a partir do versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutem as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensam, ainda são 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele repete aqui a profecia de Joel, atestando que naquele momento o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Naquele momento desceu o Consolador que havia sido prometido por Cristo. Naquele momento o Espírito Santo de Deus se fez presente não apenas para reis, profetas e sacerdotes, mas ele se fez presente para todo aquele que clamar o nome de Jesus Cristo, reconhecer a Cristo como Salvador. O Espírito Santo ele nos traz a Deus. Nós, como homens falhos, caídos, não temos condições de chegar a Deus pelas nossas próprias forças, se o Espírito Santo não operar o maior milagre de todos em nossa vida, que é através da graça irresistível dele, alcançar os eleitos e trazer os eleitos ao Pai. Porque por nós não temos força, nós não temos condições de chegar a Deus sozinho. Esse é o maior milagre do Espírito Santo, nos conduzir a Deus, nos conduzir à vida eterna, nos trazer até os pés de Jesus. E ele traz aqui as profecias de Joel, o que atesta que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus operava sobre todos. E ele continua e ele completa. Depois da profecia de Joel, ele diz assim: Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque à minha direita não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. A partir desse momento, estava inaugurada a era da graça de Deus. E a partir desse momento, esses homens, esses pescadores, essas pessoas que não tinham ciência, muitos deles nem sabiam escrever direito. Esses homens saíram ali pelo mundo conhecido na época, pela Judéia, por Israel, pela Europa, pelo norte da África. E através do Espírito Santo de Deus, esses homens eles fizeram sinais, eles operaram maravilhas, eles levantaram aleijados, eles ressuscitaram mortos, eles fizeram, através da ação do Espírito Santo de Deus, com que vidas fossem transformadas. E o maior milagre que hoje nós temos é que o Espírito Santo nos leva a Deus. E o maior milagre que ele nos dá é a capacidade de poder falar sobre ele, de poder chegar para as pessoas e falar sobre ele. A primeira coisa que Pedro fez aqui, quando ele estava cheio do Espírito Santo pela primeira vez, não foi sair por aí profetizando, ou pulando, ou rodopiando, ou fazendo qualquer coisa. A primeira coisa que ele fez foi pregar. E nesse dia, 3.000 pessoas se entregaram a Jesus Cristo através desse discurso de Pedro, pela ação do Espírito Santo, pelo milagre do Espírito Santo. Jesus ele levantou mortos, ele fez aleijados andarem, ele fez cegos enxergarem, ele curou leprosos. E se for da vontade dele, nós podemos também fazer isso, em nome de Jesus e pela ação do Espírito Santo.
mas o milagre que tem que seguir as nossas vidas, o milagre que tem que seguir as nossas vidas é nós falarmos sobre esse Cristo. E através da ação do Espírito Santo nós vivermos esse Cristo. E nós transparecermos esse Cristo para as pessoas. Para que muitas vezes não seja necessário nem a gente abrir a boca para que Ele fale. Porque a nossa presença, os nossos atos, fazem com que o Espírito Santo de Deus resplandeça. Esse é o milagre que tem que nos seguir. Se Deus permitir, nós levantaremos mortos. Nós faremos com que os aleijados andem. Nós faremos os cegos enxergarem. Mas se esses sinais não estiverem conosco, que o Espírito Santo de Deus faça um milagre através de nós. Que a palavra dele, que o Logos, chegue às pessoas e que almas venham para esse Cristo através da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes a gente pega e a gente atrela o milagre ao sobrenatural. Jesus ele operou muitas coisas sobrenaturais, mas algumas coisas ele não fez sobrenaturalmente. Jesus ele não precisou agir sobrenaturalmente para fazer Zaqueu descer da árvore e se arrepender e restituir as pessoas que ele tinha prejudicado. Jesus não precisou agir sobrenaturalmente quando ele disse para Pedro, vem e me segue. Jesus não precisou agir sobrenaturalmente quando ele enfrentou ali os fariseus, os saduceus e os hipócritas do tempo dele. Nem sempre o milagre é o sobrenatural. Nem sempre o milagre vem através de prodígios e de sinais. Não. Você comprar uma cesta básica e entregar para o irmão que está precisando vai ser um milagre na vida dele. Você olhar para alguém que está precisando e acompanhar essa pessoa, conversar com essa pessoa, orar junto com ela, vai ser um milagre para a vida dele. Você se importar com alguém, andar junto, entender as necessidades daquela pessoa, e mesmo que você não consiga ajudar financeiramente, ou não consiga ajudar com o que a pessoa precisa, você ajudar com uma palavra amiga, com um compromisso, com eu te amo, irmão, isso é um milagre na vida daquela pessoa. Você pode ser um milagre através da ação do Espírito Santo. Que nessa semana de Pentecostes a gente se conscientize disso. Que Deus colocou o Espírito Santo dele em nós para que nós sejamos sal, sejamos luz, sejamos agentes transformadores para as vidas, para a sociedade, para a igreja, para o país, para o mundo. Através de nós, através do brilho desse Espírito Santo que só os eleitos têm, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer diferença nesse mundo. Que nós possamos levar esse Cristo às pessoas e que o Espírito Santo trabalhe através das nossas vidas. Esse é o maior milagre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu restante de semana. As minhas palavras hoje são poucas. Nós vamos deixar aqui nos comentários o link do canal do YouTube, onde as lives semanais com pessoas muito mais capacitadas que eu têm sido feitas. Vão ser feitas durante toda essa semana. Vale a pena conferir. E lembre-se de nos acompanhar nessa semana de Pentecostes, nessa missão de fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o papel dele nas nossas vidas e sobre como nós que temos esse Espírito podemos transformar as sociedades. E nos ajude nesse movimento nacional de oração, no MNO, que nós possamos fazer diferença. Orem, orem. Uma forma de ajudar, uma forma de ser um milagre nessa semana. Eu estou falando hoje é dia 31 de maio de 2022. Uma forma de ser um milagre essa semana é olhar para o que está acontecendo lá em Recife, na Grande Recife. Acho que aproximadamente 100 pessoas já perderam a vida por causa das chuvas. Que o Espírito Santo de Deus te mostre como ajudar, se não com dinheiro, com alimento, com cobertor, com uma palavra amiga. Todos nós podemos fazer alguma coisa. E esse é o Espírito Santo agindo. Não é o profetizar, não é o falar em línguas, não é... O maior dom de todos é o amor. E é através desse amor que o Espírito Santo age.
Que Deus abençoe a sua vida. Vamos deixar o link aqui para você acompanhar o restante da semana de Pentecostes. Nos ajude no Movimento Nacional de Oração, no MNO. Ore, seja bênção. E se nós pudermos ajudá-lo a estar mais perto de Deus, esteja conosco na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria. Nós ficamos na rua Padre Priuli, número 39. Será um prazer recebê-lo, domingos às 10 da manhã, quartas-feiras às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para encerrar. Pai Santo, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo derramar do teu Espírito, por cumprir, Senhor, aquilo que foi prometido, Pai, através de Joel, que nesses dias, Pai, todos sentiriam a presença do teu Espírito, o Espírito seria derramado sobre todos, e que nós possamos, Pai, aprender a utilizar essa dádiva que é o teu Espírito Santo sobre nós, que nós possamos ser bênção, que nós possamos ser sal, ser luz, ser agente transformador, Pai, nessa sociedade caída, doente e pecadora, Pai. Que nós possamos ser luz, Pai, para esse mundo, que nós possamos ser o sal que tempera, que nós possamos ser a luz que ilumina, que nós possamos ser a tua imagem, Pai, resplandecente aqui, mesmo que nós não abramos a nossa boca. Toma conta, Senhor, daquelas pessoas que estão lá em Recife, na Grande Recife, no Pernambuco, no Nordeste ali, onde tem chovido, Pai, as pessoas têm perdido casas, bens, a vida, Senhor. Toma conta, tenha misericórdia, consola as famílias e ajuda, Pai, os teus filhos a se reconstruírem na vida. Que nós, Pai, que temos condições, possamos ajudar essas pessoas com uma oração, com uma cesta básica, com um pix, com uma palavra amiga, mas que nós possamos fazer a diferença e levar o nome de Cristo. Que o teu nome cresça e que nós diminuamos, meu Pai. Abençoa essa semana de Pentecostes, a vida de todos que têm falado, contribuído, Senhor, e o nosso movimento, Pai Nacional de Oração, o nosso MNO. Levanta pessoas para trabalharem, meu Pai. Nos guarde e nos enche da tua presença. É o que eu oro, agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe o restante da sua semana e que você lembre de orar e de assistir o restante das lives dessa semana de Pentecostes. E lembre-se sempre, o Espírito Santo, ele age na sua vida. Faça com que ele resplandeça. Seja abençoado em nome de Jesus.